Fala galera, tudo bem? A gente está aqui no Shopping Parque da Cidade, no Coworking do Parque da Cidade, para gravar um vídeo para vocês aqui no YouTube, falando sobre as 5 maiores dores dos empreendedores no primeiro ano do negócio. Bom, para a gente chegar a esse resultado, a gente fez uma pesquisa empírica com diversos empreendedores e empresas em atividade, com um questionário indagando quais foram as principais dificuldades e obstáculos enfrentados por eles no primeiro ano do negócio. Nós obtivemos vários resultados, foi uma pesquisa muito satisfatória, teve uma adesão muito grande. A gente conseguiu aí compilar diversos insights que inclusive farão parte de novos vídeos, mas hoje especificamente nós trataremos sobre as principais dificuldades enfrentadas por eles nesse primeiro ano da atividade empresarial. Bacana, se você tiver também interesse, a gente já gravou essa série de vídeos, mas em 5 vídeos diferentes, falando cada um de uma dor diferente, e tá lá no IGTV da LC2B Smart Legal. Então segue a gente lá no Instagram, vai estar lá no IGTV. A gente tá subindo ainda, a gente tá com 2 vídeos para subir, mas acho que quando você assistir esse vídeo no YouTube, provavelmente lá já vai estar no ar. Mas de qualquer forma, que a gente vai falar um pouco mais rápido dessas 5 dores para vocês entenderem um pouquinho melhor. Sim, aqui vai ser um bate-papo mais informal, aí descontraído, inclusive com alguns erros. Enfim, nós não estamos muito preocupados aí com edições. É mais para a gente poder aí se apresentar, colocar a nossa ideia, o nosso propósito de ofertar não só um serviço jurídico, né, convencional que a gente encontra no mercado, mas sim pensar o jurídico de um modo estratégico, né, sendo parte do board aí da empresa, da tomada de decisão da empresa, né, e indo além de um mero gestor de contratos ou de um mero idealizador ou uma pessoa que interpreta a lei. Nós entendemos que o papel do advogado hoje em dia ele vai além dessas questões. Esses vídeos, na verdade, eles vão ajudar a educar o nosso público, a vocês entenderem qual é efetivamente o trabalho que um advogado especialista em startup ele desenvolve dentro da empresa. Não necessariamente a gente trabalha apenas com startups. A ideia é que a gente consegue adequar essa mesma metodologia, essa forma de pensar dentro de uma empresa, uma pequena empresa já estabelecida ou que não seja uma empresa de tecnologia ou inovação. São técnicas que a gente consegue utilizar na sua empresa também, caso você não seja uma startup. Bom, para a gente então agora entrar diretamente no tema, quais foram aí os 5 principais assuntos, não necessariamente nessa ordem, a gente depois vai passar para vocês a tabela final com a graduação e com o score final da pontuação das dores. São 5 temas, né, como o Rafael mencionou. O medo de ter a ideia copiada, os riscos trabalhistas, gestão de contratos, registro de marca e software. Dificuldade em captar investimento. Exato, esses são 5 temas. Bom, Rafael, o que você quer bater um papo aí primeiro? Vamos falar então, acho que a maior dor que nos foi relatado, pelo menos na nossa pesquisa, foi o medo de ter a ideia roubada. O empreendedor ele tem medo de que alguém copie a ideia que ele teve da empresa ou da startup dele e execute sem ele. Então, às vezes ele fica com medo de abrir essa ideia para um amigo, para um parente, ou às vezes para um cara que pode ser um sócio, um investidor da empresa. Sim, e o que a gente comenta, inclusive, nos vídeos do Instagram, é que assim, o empreendedor, antes de ter esse receio, ele tem que se preocupar mais em formar o seu time, ter um MVP, validar ele no mercado, né, e transmitir e vender não só a ideia, né, mas vender o negócio em si, né, porque vamos supor, se a gente for conversar aí com um investidor anjo ou com um venture capital, que recebe milhares e milhares aí de ideias por dia, ditas aí algumas como disruptivas. Imagina se em todas essas apresentações dos empreendedores eles tiverem que assinar um acordo de confidencialidade, um NDA. Você acabaria meio que engessando essa mecânica, né? Então a gente entende que, dependendo do grau de maturidade, do estágio que a sua empresa ou que o seu negócio ele se encontra,
aí sim pode ser ou não recomendado a assinatura de um NDA. Exato. E lembrando também que a ideia você não consegue registrar ela em algum lugar. O que a gente consegue proteger é um plano de negócio, alguma ação, quando a ideia está vinculada já a alguma execução, alguma ação ou alguma marca da empresa. Quando você fala da ideia, somente da ideia, que ainda está no plano abstrato, a gente não tem uma proteção, uma garantia jurídica. Exato, o INPI ele não permite esse registro. A gente consegue fazer isso através de outras formas. Então, quando você comunica essa ideia para alguém, você fazer isso de alguma forma formalizada, mas assim, nada vai impedir dele copiar ou não. Por isso que, atrelado a um plano de negócio, a alguma execução, aí sim a gente consegue entrar com alguns mecanismos de defesa e proteção da sua empresa, do seu negócio. E como a gente também comentou no vídeo, o mercado brasileiro de startup ele está no início, né, da formação aí desse universo, né? Então, por exemplo, hoje é o empreendedor quem procura os investidores no mercado, né? Se a gente for comparar aí ao mercado americano, ao Vale do Silício, lá, por exemplo, quem é escolhido é o empreendedor. Então, os investidores ficam ali naquela busca, né, implacável de pegar o melhor time, aquele cara que tem um background, tem uma ideia e já teve coisas validadas no passado, né? Então a dinâmica da estratégia e da captação ela muda. E acho que isso leva a gente para o nosso segundo assunto, que é justamente a dificuldade em conseguir investimentos. Quando a gente fala em investimentos, a gente não fala só aí de venture capital ou de grandes empresas ou grandes fundos que fazem aportes aí milionários nas empresas e nas startups. A gente fala desde do Family, Friends and Fools, que são aqueles os amigos, parentes e as pessoas que te emprestam dinheiro ali para você começar o seu negócio, até investidores anjos, que pode ser também ainda dentro dessa área, mas pode ser um investidor anjo profissional, que normalmente é um particular, que tem dinheiro ou que tem vontade de investir esse dinheiro aí numa empresa. Então você vai ver diretores de multinacionais, caras que estão aí um pouco mais antenados e que realmente já possuem uma renda própria muito boa e que ele não quer mais investir no mercado de ações tradicionais porque ele quer correr um risco, mas com risco de acontecer algo grande, desse investimento ser um pouco mais próximo dele, né? Quando um investidor anjo ele investe numa startup, é essa vontade dele de participar da empresa, ser notado pela empresa e não entregar só dinheiro, né? Ele procura integrar valor, ideias e expertise também. É o famoso smart money, né? Smart money, exato. O cara não entra só com dinheiro, ele entra também com a experiência e o conhecimento que ele tem. Bom, existem também diversas formas de captar investimento no mercado, né? A gente tem desde as recentes e famosas ICOs, né, que é Initial Coin Offering, que são formas aí alternativas de captação de investimento, né, que fogem um pouquinho do mercado convencional. A gente tem plataformas de crowdfunding e, enfim, a gente tem aceleradoras e incubadoras que também podem apoiar o seu projeto. E o ideal é o empreendedor ele procurar focos específicos do core business que ele está desenvolvendo, né? Porque hoje em dia já tem também investidores focados, seja na área bancária, na área de seguros, na área de educação. Então é importante ele também ter uma estratégia no momento em que ele for buscar esse investimento no mercado. E o que você acha que é mais difícil para o empreendedor? É ele achar um investidor ou ele convencer um investidor de colocar o dinheiro na empresa? Eu acho que é mais no poder de convencimento. No poder de convencimento. Exato, porque assim, como eu abordei no início, uma ideia nova ou dita aí como disruptiva, às vezes o empreendedor ele tem esse sonho, né? Ele tem esse ideal na cabeça e ele acha que aquela ideia dele de fato vai revolucionar o mercado. E eu acho que com certeza a gente tem que manter esse espírito do engajamento, de sonhar, de idealizar grande, mas muitas vezes isso daí acaba não prosperando e não vingando, e mais ainda, às vezes o investidor já pode ter ouvido ideias muito parecidas de diversos outros empreendedores, né? Então o ideal é ele montar efetivamente um plano de negócio, ele já ter um MVP validado com alguns indicadores mínimos para poder convencer o investidor, ele ter um pitch também muito bem estruturado e elaborado, conciso, para ele poder chamar o investidor na mesa e convencer que o plano de negócio deles, os resultados obtidos no MVP, que de fato existe uma demanda cujo serviço dele ou produto solucione, né?
e mostrar que ele tem um time muito bem eficiente, ele aí, linkando todos esses requisitos, ele vai ter muito mais firmeza para poder fechar aí uma captação grande. O que a gente percebe muito é que, na verdade, o investidor ele não investe em uma ideia, ele investe em si no empreendedor, no time que o empreendedor montou. Então, normalmente os empreendedores seriais, que são aqueles que montam empresas atrás de empresas de sucesso, eles conseguem investimento muito fácil, independente da ideia que eles têm. Às vezes eles recebem um investimento antes mesmo de desenvolver a ideia, porque nada impede desse cara ele pivotar, ou seja, ele trocar aí o produto, trocar o público, ele fazer diversas modificações, mas como ele tem um time muito bom e ele executa muito bem, independente daquilo que caia no colo dele, ele vai executar com sucesso. Então o investidor ele fica de olho nisso. Então, na verdade, enquanto as pessoas estão muito preocupadas em achar o investimento, em achar o dinheiro, elas não se preocupam em se preparar para que quando isso aconteça, o investidor olhe para a empresa dela, olhe para o empreendedor e fala, bacana, nesse cara eu quero investir, nessa ideia eu quero investir, esse empreendimento vale a pena a gente colocar dinheiro. E aproveitando aí o gancho, a terceira dor, né, já falamos aí do medo de ter ideia copiada, já falamos da dificuldade de captação. E outro fator também importante, até para atrair um bom investidor, está relacionado à gestão dos contratos. Você gerir de um modo muito estruturado, dependendo do seu estágio, contratos com fornecedores, com prestadores de serviço, também ter contratos com o seu time interno. Isso traz muito mais segurança e credibilidade para o empreendedor mostrar para o investidor que a casa dele está organizada e ele mostrar que tem condições de ter um desenvolvimento aí sustentável da empresa. Isso ele é importante em vários momentos, né? Então você ter uma gestão de contratos muito bem organizada e ela ali formalizada, ninguém vai acreditar só na sua palavra. Eles podem até acreditar, mas na verdade quando você for buscar dinheiro no banco, quando você for abrir uma conta, quando você for declarar os impostos, quando você for entrar em alguma coisa um pouco mais rígida e um pouco mais burocrática, você vai precisar sim ter tudo isso formalizado em contratos. E não só isso, o contrato ele obriga com que as pessoas cumpram aquilo que foi combinado, e o combinado não sai caro para ninguém. Então imagina que no começo da sua empresa você combine tudo ali informalmente, por e-mail, batendo papo com todo mundo, e ali nos 6 primeiros meses todo mundo cumpre aquilo que foi acordado. De repente alguém pode ter uma dor de barriga, alguém desanima, o time interno, isso acontece muito, brigas internas, o fornecedor de repente passa por uma dificuldade e deixa de te entregar alguma coisa, e aí você vai ver, você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhum contrato, você não tem nenhum acerto formalizado, e aí fica muito difícil depois um profissional, um advogado ou um profissional que vai ali resolver o seu conflito, ele tem uma base, um parâmetro para poder conseguir cobrar ou não da parte contrária algo que ela deve. Exato. E na área aí de startups, né, nós temos contratos muito específicos. Então é importante sempre ter um suporte focado, especializado para esse mercado. Então, por exemplo, a gente aí, quando fala de gestão de contratos, a gente pode olhar internamente e pensar, bom, contrato com parceiros, contrato com sócios, né? Por exemplo, um MOU, um memorando de entendimentos, um acordo de cotista. A gente pode pensar, né, em reter internamente um funcionário, pensando no contrato de vesting. A gente pode pensar no contrato de mútuo conversível, que é um contrato eventualmente com investidores. Pensar num contrato de adiantamento futuro de capital. Enfim, tem N modalidades de contratos colocados na mesa em diversas fases do crescimento da empresa que são importantíssimos serem muito bem elaborados, criados e visando o objetivo do empreendedor, porque tem empreendedor que gosta de abrir um negócio e sair dele rapidamente. Então a gente já tem que pensar em todos os contratos em um modelo estratégico visando a saída dele, né, a venda do equity dele da empresa, né, como que ele vai depois monetizar e rentabilizar isso. E tem outros empreendedores que pensam a médio, a longo prazo, enfim, ou de modo algum tão dispostos a sair da empresa, pelo menos nessa ideia inicial. Então a estratégia jurídica nesses casos também são diferentes, é diferente. Então é importante, por isso que a gente comentou no início, né, Rafael, que é muito importante ter um jurídico estratégico do negócio, né? Porque você já vai começar a pensar os termos legais, a formação dos contratos logo no início, dependendo do objetivo do empreendedor. Na verdade, as startups elas apresentam uns problemas crônicos e que não é comum em outras empresas, e às vezes um profissional não especializado ou até mesmo um empreendedor, ele não consegue visualizar isso logo de início. Então a gente tem muito problema com diluição,
com exit, a gente tem muito problema com concorrência desleal, do seu funcionário, seu parceiro, seu sócio sair da sua empresa e abrir uma concorrente na esquina com todo o seu know-how. A gente tem diversos problemas que a gente consegue evitar, né, que se tornam problemas que podem custar até a vida da sua empresa, da sua startup, mas que são evitáveis caso você tenha aí uma gestão de contratos bem estipulada, bem formada, e aí você não precisa aí depois correr atrás de prejuízo, que muitas vezes, infelizmente, custa sim a existência, a vida dessa empresa. E aproveitando o pulo aí de novo do Rafael, a quarta maior dor aí enfrentada pelos empreendedores diz respeito aos riscos trabalhistas, que é também uma das uma submodalidade de gestão de contrato que diz respeito a como você vai gerenciar aquela sua equipe interna, né? Porque com a reformulação aí de alguns artigos da CLT, tem muita gente que entende que só porque agora a empresa ela pode contratar um funcionário relacionado à atividade fim, né? Por exemplo, eu tenho de forma terceirizada, né? Exato, eu tenho escritório de advocacia, vou terceirizar a minha atividade fim, isso é, vou contratar uma outra empresa para ter um advogado que preste serviços para mim, né? Isso é, está prestando a atividade fim da minha empresa. Antes isso era proibido pela CLT, agora já é permitido, mas isso não quer dizer que se não estiverem presentes os requisitos do artigo 3º, ok, estou livre de uma relação empregatícia. Agora, se os requisitos estiverem presentes, mesmo nesse atual cenário de modificação da lei, eu vou sim responder por todos os encargos trabalhistas, porque vai estar configurada uma relação de emprego. E o bacana também é que eu quero ver o que o Vitor acha, mas a terceirização ela também não afasta aí uma responsabilidade subsidiária frente à Justiça do Trabalho. Sim. Enfim, você vai ter que cobrar aí dessa empresa que faz essa terceirização de serviço que ela demonstre os recolhimentos dos impostos, os pagamentos em dia, porque caso ela não faça, é possível sim, em uma ação na Justiça do Trabalho, caso ela não tenha como pagar, ela esteja insolvente, o juiz ele corre atrás da empresa que tomou os serviços aí, da sua empresa que acabou recebendo esse serviço terceirizado. Sim, e hoje em dia a gente vê muito aí o fenômeno da pejotização, né? Então tem pessoas que, por exemplo, os requisitos é de um modo bem simples, né? A pessoalidade do funcionário ele não pode ser substituído por outro, a habitualidade, né? A onerosidade, ele é remunerado pela contraprestação do serviço e a subordinação jurídica, né? Isso é, quando o empregador ele direciona de um modo incisivo como vai ser a atividade dele, quando ele vai ter que exercer, ele pode dar bronca, suspender, dar advertência. Quando tem esse direcionamento da atividade desse colaborador de um modo enfático, não tem como fugir de uma relação de emprego, né? Então, por mais que a pessoa ela crie aí uma empresa, né, crie essa pejotização, se ela no contexto de sua atividade dentro do âmbito da empresa, dentro do negócio, a gente conseguir visualizar esses requisitos, não adianta, porque vai estar caracterizada uma relação de emprego, isso vai ser um contingente trabalhista, inclusive para futuros investidores, então eles vão olhar ali com uma lupa quando for ser realizada uma due diligence, que a empresa ela tem uma certa fragilidade e risco trabalhista, então é importante, desde o início da relação, você criar a estrutura do seu time interno, pensando se, bom, esse daqui é melhor de fato registrar, esse daqui é melhor eu não registrar, mas se eu não registrar, eu tenho que criar esse tipo de contrato, esse tipo de rotina, de modalidade, de dinâmica de atividade, porque senão, com certeza, vai estar caracterizada aí uma relação de emprego. Perfeito, eu acho que encerra então esse assunto e a gente tem então a última dúvida, exato, a última dor, né, na verdade, nos foi relatado, que é exatamente a questão da marca, do software, em poder registrar isso, INPI, direito autoral. Eles têm essa dúvida, então o cara vai lá, desenvolve um software, desenvolve um aplicativo, tem a marca dele, ele não sabe o que ele faz, se ele registra, se é importante registrar ou não. Sim, e a gente menciona também no vídeo, a gente sempre faz insights do vídeo, até para você ir até lá e nos acompanhar e assistir, que a gente faz, a gente aprofunda um pouquinho melhor esses assuntos e esses temas. A gente comenta, né, quais são as 5 principais empresas hoje em dia, né? Se a gente for colocar aí, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, tem o Alibaba, enfim. E o que elas têm em comum, né? O maior ativo dessas empresas não é o quanto ela tem de estoque, não são aqueles ativos imobilizados, não é nada disso. O maior ativo dessa empresa é a marca. Então você fazer uma gestão da marca, hoje em dia, é crucial.
Então, se você tem como maior ativo um bem intangível que é a marca, por óbvio que você não pode negligenciar toda a gestão e toda a tutela e proteção a ela conferida, né? Exato. E assim, você tem que, antes de você começar a gastar tempo, dinheiro, investir em uma marca, no desenvolvimento de uma marca, que isso sim é muito custoso, e depois que você faz isso é muito difícil você pivotar essa marca, né? Mudar de marca e tudo mais. Você precisa sim ter uma equipe especializada fazendo essa pesquisa de mercado para saber se essa marca já tem registro, se você pode utilizar isso enquanto o seu processo de registro, que pode durar aí até 4 anos, Sim. Pode demorar um pouquinho. Durante esse período você pode usar a marca? Você pode, mas é bom você ter uma pesquisa anterior, até no registro, né, no registro.br, junto à NPI. Sim, para ver se o domínio está disponível ou não. Muita gente gasta energia com um nome e depois não consegue registrar ele com domínio, e aí tem que ficar criando subteses de marca, enfim. Então é importante primeiro fazer a lição de casa, antes de você gastar energia para uma marca e um nome que já tem um prévio registro, né? Porque no INPI você tem diversas classes que você pode registrar, né? Então, por exemplo, Itambé você pode registrar como cimento, como no ramo alimentício, ou você pode registrar como prestador de serviço de energia elétrica. Enfim, não necessariamente porque existe esse nome você está impedido de explorar aquela atividade comercial, porque o objetivo final da lei é tutelar o interesse do consumidor, para ele não ser levado a erro de empresas terceiras que estão usurpando aí uma marca e surfando na onda do crescimento dessa marca, né? Então é tutelar o interesse do consumidor, né? Tem que tomar cuidado sim, com marcas notórias, de repente não é notória ainda no seu país, mas de repente é em outro. Então essa preocupação você tem que ter, porque se eles têm planos de vir para o território nacional, você vai perder essa marca, porque eles já têm a questão da anterioridade, da notoriedade. Você até comentou do protocolo de Madrid, né, que recentemente o Brasil aderiu a esse protocolo. Então é interessante porque a gente consegue aí fazer o registro da marca em praticamente 100 países, né, que concentra aí mais de 80% do volume financeiro do mundo. Então isso daí é importantíssimo também para fomentar as nossas empresas e fomentar os empreendedores, dar uma segurança maior. Foi super bacana aí essa adesão do Brasil. E falar um pouquinho de software, eu acho, que né? a dúvida que eles têm também é se o software ele pode ser registrado, se é NPI, se é direito autoral, e se vale a pena registrar, né? Porque alguns casos não vale a pena, por incrível que pareça, porque você tem que depositar o seu código, né? O seu algoritmo. Então você abre ele, né? Você acaba abrindo ele para os seus possíveis concorrentes ou para o mercado também. Por mais que tenha aí toda uma tutela, uma guarida para proteger, né, e investigar o registro do algoritmo, mas às vezes estrategicamente, uma questão de ser um segredo do negócio, vale mais a pena você não divulgar isso para terceiros, ou por exemplo para o INPI, por mais que seja um órgão uma autarquia federal que vai tutelar, enfim, e vai dar um certo sigilo, vai dar um sigilo para aquilo, mas às vezes vale mais a pena você usar outras ferramentas jurídicas para proteger aí o seu código, né? Então, basicamente, vale a pena ou não, vai ser um profissional que vai ter que analisar o caso para saber se realmente é algo que é muito diferenciado, que ainda não existe no mercado, que vale a pena fazer esse registro ou não. Porque como até você comentou, né, no Brasil o software ele é tratado como um direito autoral, né? Exato. Então é igual um escritor, uma pessoa que vai compor uma música. Então a partir do momento que você escreveu o livro, o nosso direito ele já fala que aquilo já está constituído ao seu patrimônio, né? Você não precisa de um ente, por exemplo, o INPI, para declarar que aquele direito te pertence. Não, ele nasce no ato da criação, assim como o algoritmo e o software, ele nasce no ato da programação. Só que muitas vezes é importante, dependendo caso a caso, você conseguir registrar, às vezes não no INPI, ou às vezes você pode ter aí registros no blockchain ou em outras empresas, mas para você, por exemplo, se tutelar e proteger em relação ao nome do software e em relação à anterioridade e à titularidade daquele programa. Exato, falou tudo. A questão da anterioridade ela é muito importante. Então, mesmo que alguém venha após a sua criação fazer algo parecido e que ele possa monetizar com isso, e você provar que você tem anterioridade, isso já resolve parte do problema aí que é geralmente a parte mais difícil de se provar. Exato. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo introdutório aí das 5 maiores dores dos empreendedores enfrentados no primeiro ano do negócio.
Se tiver sigam mais aí, dúvida, né? Se tiver dúvidas, Ou sugestões, querer que a comentários, gente críticas, grave um vídeo específico, né, sobre algum tema, por favor, nos informem. a gente vai melhorar, tá? Esse aqui é um primeiro vídeo que a gente está gravando. É o nosso MVP. Exato, vamos testar o mercado, vamos ver o que vocês acham. A gente está aberto a sugestões, sim. Exato. A gente também está soltando vídeos com mais frequências no Instagram do LC2B Smart Legal. A gente tem a série lá que a gente já comentou no IGTV. Exato. E nos stories a gente coloca bastante coisa também. Bom, e nos acompanhe aí, se inscreva no nosso canal e até Dá um breve. curtir. Até mais. Tchau, tchau.